Salve, salve família, voltando aqui à programação normal do canal, que é comum a gente postar vídeo semanalmente. Brasileirão tá aí, rodadinha de meio de semana, já pertinho, batendo na porta rodada desse final de semana, rodada 10. Enfim, agora o Brasileirão vai começar a ter mais rodadas no final de semana por conta de Libertadores, Copa do Brasil e então as rodadas de meio de semana vão diminuir. Não vai acontecer com muita frequência, mas não é sobre isso o vídeo. Análise desses jogos da última rodada. E sem muita enrolação. E aí, Bessa? E aí, Zé, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa, voltar com o Brasileirão. Como o Zé falou aí, Brasileirão a maioria das vezes vai ser aos finais de semana. E dia de semana a gente também vai preparar algumas outras coisas, tanto para Libertadores, tanto para Champions, tanto para Copa do Sul-Americana, Brasil. Copa do Brasil. Enfim, final do vídeo a gente vai falar mais sobre. Mas vamos nessa. Vamos começar aqui com Botafogo e Mirassol. O Botafogo, que fez o dever de casa. Eu acho que mais do que o dever de casa, fez o torcedor respirar um pouco aliviado. O Mirassol, que mais uma vez acumula mais uma derrota, acho que é a quarta derrota seguida. Perde pro Palmeiras, perde pro Galo. Enfim, não vou me lembrar, mas é uma sequência de derrotas sem dúvida. Terceira seria, né? E terceira seguida, então foi Palmeiras, Vitória e Botafogo agora. E o Mirassol que mais uma vez acumula mais uma derrota. E não, e daquele mesmo jeito, naquele mesmo padrão, sendo o time que mais dominou em campo, teve oportunidades melhores, em volume também. Não vou colocar como oportunidades melhores porque o Botafogo fez 3 gols, né? Foi mais eficiente. Mas volume, sem dúvida, o Mirassol teve. O Botafogo achou a maioria dos seus gols em jogada de transição rápida, sem muita construção, sem ter muito tempo com a bola no pé, roubando a bola no meio campo do Mirassol, ou então saindo contra-ataque desde da fase defensiva. Mas enfim, basicamente um Botafogo um pouco mais reativo, com o apoio dessa torcida dentro de casa, obviamente. Não estava um público muito grande, mas a torcida apoiou. Quem estava presente fez a sua parte e respirou aliviado, até porque o Botafogo nessa data FIFA perdeu ponto. Tomou 4-1 do Atlético Paranaense no jogo atrasado. Ou seja, chegou pressionado para esse jogo. Chegou pressionado, tinha que fazer o resultado, consegue dar um respiro da zona de rebaixamento. E o Mirassol afundando, né? Quando a gente for olhar a tabela, a gente vai perceber. O Mirassol que até então, só com uma vitória, ganhou do Vasco naquela primeira rodada, mas não dá para colocar tudo do Mirassol por bola jogada. O Mirassol não vem jogando mal, né? Dentro do que a gente se espera do time do Igualnês. As ideias ainda estão presentes, mas o nível dos seus jogadores talvez esteja pesando dessa vez, como não pesou no passado. Exatamente. Acho que o individual do Mirassol é muito abaixo, muito mais abaixo do que ano passado, né? Não trouxe reposições à altura. A diretoria vendeu alguns jogadores, principalmente Danielzinho, que era o motorzinho desse time, né? Que fazia o time rodar no campo. Coletivamente, como você falou, não tá jogando mal. O Rafael Guanais consegue trazer para dentro de campo o que ele quer realmente. Porém, a qualidade individual pesa muito, né? Para que o Mirassol consiga achar jogadas e consiga, assim, chegar ao gol. E pelo lado do Botafogo, com a baixa importante de Danilo, né? Que foi para a seleção brasileira, mantendo o mesmo estilo de jogo, de contra-ataque. Não é à toa que fez esses 3 gols praticamente no contra-ataque. E, enfim, acho que o Botafogo tá tentando se reencontrar, né? Dadas as turbulências da diretoria, enfim, todo o clima que tá aí. E, enfim, acho que o Botafogo vai cada vez mais se reerguer. Os jogadores vão ganhar mais confiança cada vez mais. E se o técnico conseguir blindar os jogadores de toda essa turbulência, acho que vai ser a melhor coisa. Não só o técnico, né? O diretor de futebol É, também, principalmente. Enfim, acho que é isso.
eu acho que também a melhora do Botafogo passa muito pela torcida entender, né, o momento que o Botafogo vive. Reconhecer que não é mais aquele tempo de glória, como viveu em 2024, como teve em 2025, quando jogando o Mundial de Clubes, a Copa, né, do Mundo de Clubes. Reconhecer que hoje o Botafogo não é um time que briga por meio de tabela. Tem elenco, não acho que tem elenco para ser rebaixado, porém é o time que vai brigar pelo meio de tabela. Aqui vendo um pouco dos nossas estatísticas, mas Bruce, como a gente falou, né? O Mirassol tendo muita oportunidade, chutando muito a gol, mas sem muita eficiência. Tendo mais posse de bola, trocando muito mais passe, ou seja, o Botafogo foi muito mais reativo. Foi bem também negando espaço, por mais que ceder 19 chutes não é um número bonito, porém você tem que analisar durante o jogo qual a qualidade desses chutes. Se foram chutes claros, em chances claras, e não foi. Foram chutes muitas vezes que batia, era bloqueado, ou então sem dar muito trabalho para Raul. Enfim, a gente colocou como destaque do jogo o Júnior Santos. De fato, dessa vez estreou no Botafogo, né? Estreou que eu digo, desde que voltou não tinha feito uma partida boa como ele fez hoje. Ontem não, na quarta-feira. E o Júnior Santos que a gente conhece, né? Que a gente conheceu no Botafogo, muita força física, conseguiu colocar isso em jogo. Um cara um pouco mais. Não é o mesmo Júnior Santos do Botafogo. A gente conta ainda a valências físicas que ele entrega, porém joga um pouco mais cadenciado. Não é correria, ataque em muita profundidade. Muitas vezes durante o jogo ele foi associar por dentro, ajudar na construção dos contra-ataques. Enfim, fechando bem na entrada da área. É um bom jogador, um jogador inteligente, fez uma boa partida ontem. Realmente, Júnior Santos fez uma boa partida. Depois de muito tempo, assim, né? Tentando reestrear pelo Botafogo. Fora ele, outro destaque que por cima, assim, né? Foi Edenilson. Edenilson, Bom jogo. bom jogo dele, principalmente numa corrida absurda que ele deu em um lance que sério, eu não sabia nem que ele conseguia dar aquela corrida. Enfim, 41 anos de idade, né? bizarro. E acho que Até hoje. foi nessa jogada, inclusive, que gerou o gol de Júnior Santos. Eu tô lembrado, acho que foi mesmo. Foi nessa. E tem que dar os méritos mesmo a Edenilson pelo fato dele estar jogando na função que Danilo joga, tá? É uma responsabilidade grande você assumir. Seu time já não tá a melhores coisas, não tá vivendo momentos bons. Seu melhor jogador foi pra seleção tá jogando muita bola. Jogou muita bola na seleção. O cara que é o refino do time, o ponto alto do time, não tá em campo e você ter a responsabilidade de fazer a função dele é uma carga difícil e Edenilson fez com excelência. Tem que reconhecer. Pois é, temos que reconhecer Edenilson. Vamos lá. Próximo jogo, Internacional 1, São Paulo 1. Aquele joguinho onde o Inter foi diferente dos últimos jogos, por sinal. O Inter a gente sempre trazia que era um time de ter a bola aí muito ao gol. Eu acho que o Inter vem se reencontrando no campeonato. Não tá sendo aquele time de criar muitas oportunidades durante a partida. Ou seja, ter a bola, roda e tenta chega muito no último terço e finaliza de qualquer jeito, que estava sendo um problema para o Inter. O Inter não chegou muito, a gente vê, né, pelo espaço no terço final, não chegou tanto no último terço como chega normalmente. E já o São Paulo, pelo contrário, o Inter de fato deixou a bola com o São Paulo, mas foi muito bem defendendo os espaços, marcando bem. Vitor Gabriel fez uma boa partida contra o São Paulo. E pro torcedor São Paulino, fica aquela, né? Quando o Crespo saiu, a gente comentou o fato que não fazia sentido, pelo motivo que o time estava entregando. A gente sabe que São Paulo vive todas as turbulências internas, mais um time, né, no Brasil vivendo problemas internos. A torcida muito desconfiada, a torcida do São Paulo, ela tá no limite, né? Então não tem paciência para erros. É erro zero. Então a diretoria ter demitido o Crespo, ela se coloca, se expõe. Acho que é mais ou menos ela se expõe e traz um cara meio contestado como Roger Machado, que já na primeira oportunidade já foi vaiado no jogo contra o Palmeiras. E ontem
mais uma vez ontem. Na quarta-feira. E não entregou. Eu vou falar pra você que o São Paulo jogou um dos melhores jogos, não. Um time que criou, teve oportunidade, teve bola no pé, teve rodando muita bola. Mas sempre aquilo, né? Vai de um ponta, volta pro meu campista, vai pro outro ponta. Faz algum cruzamento na área, torcendo para que Caleri encontre a bola. Tanto que Caleri finalizou bastante, a maioria tudo para fora. Mas fez um gol, obviamente. O gol de empate foi importante. Mas um time que, entre o trabalho de Crespo e o trabalho agora de Roger Machado, a gente colocar um pouco na balança, o Roger Machado ainda tá devendo muito, não tá conseguindo jogar o futebol que o São Paulo tá jogando antes com o Crespo. Não à toa, perdeu a primeira colocação, que Crespo conseguiu conquistar, que o São Paulo de Crespo conquistou. E basicamente é isso. Uma partida que, apesar de um domínio maior do São Paulo, o Inter conseguiu equilibrar na maior parte do tempo, defendendo bem, marcando bem, tentando encontrar alguns contra-ataques. Bom jogo de Aguirre, quando passar a próxima slide, a gente colocou ele como destaque da partida. Fez uma excelente partida, não à toa com assistência. E além das assistências, das oportunidades claras que ele deixou, né? Principalmente vindo dos cruzamentos. E então o Inter que vem se encontrando, vem reconhecendo onde está o melhor dele dentro de campo. Alejandro fazendo gol, estreando não, fazendo seu primeiro gol. Enfim, um jogo que o Inter merecia a vitória durante a maior parte do tempo, mas o São Paulo consegue achar o gol numa boa jogada, num cruzamento muito bom de Wendel para Caleri. Realmente, esse jogo aí foi um jogo bem, vamos dizer assim, bem pobre de grandes chances, né? Tanto que, como o Zé falou aí, a uma achada de Wendel com cruzamento para Caleri, que vamos dizer assim, que é o estilo de jogo do São Paulo, né? Que é joga no Caleri que ele se vira, principalmente com cruzamento, Toca que é gol. toca que é gol. Por baixo, poucas chances, poucas criações, o meio de campo não conseguindo trazer essas variações de ações, principalmente porque Danielzinho, Marcos Antônio tentando trazer ali e Arthur tentando sempre puxar para ponta, puxar para dentro e chutar. Esse aí, mais ou menos, o estilo de que se resume ao São Paulo. Luciano não fez um bom jogo, acho que ele não fez um bom jogo. E apesar de tudo, só se salva mesmo do São Paulo, Calhero, Wendel e Rafael. Rafael fez umas boas defesas. Sim. Do Internacional, Zé falou aí já, destaque, Aguirre. Aguirre jogou muita bola, além da assistência, criou várias situações de gol, principalmente cruzamentos. Alejandro deixou o seu, Alan Patrick, mais uma vez, sendo aquele cara constante, que ele sempre faz bons jogos, fazendo feijão com arroz, né? E inclusive tem uma jogada individual dentro da área do São Paulo que ele sai driblando todo mundo. Pena que erra o cruzamento, mas foi uma boa jogada. Fora isso, o Internacional muito apático. Muito diferente, como o Zé falou, muito diferente do que a gente estava vendo nos últimos jogos. Com bastante domínio, enfim. E isso se resume, né? Como a gente está vendo aí, o São Paulo dominando, com bastante passes, quase o dobro de passes. Escanteios, pô, São Paulo, inclusive, as boas chances do São Paulo vieram do escanteio, Sim. além do gol, né? E em relação à qualidade de chutes, pô, 15 chutes, 3 no gol, não dá. Realmente, isso aí é um negócio que, além que, o pessoal critica tanto o Roger Machado, mas 15 chutes no gol e 3 finalizações certas, é um negócio que realmente não dá para entender. Lógico, né, que Roger Machado tem todo o seu peso, né, e de não estar conseguindo fazer o São Paulo jogar como o Crespo jogava, né? Que, por sinal, eu até entendo a decisão. Não é que eu entendo, mas, tipo, o contexto da decisão da retirada de Crespo foi a pressão dos jogadores. E a gestão de elenco dele, né, de outros trabalhos também, ele já não é muito bom com gestão de elenco. Mas, em resumo do jogo, acho que foi um jogo muito apático, poucas chances claríssimas de gol. Tanto que em gols esperados ali a gente só teve praticamente um, que foi o 1-1, né? Um de cada lado. Enfim, acho que foi isso o resumo do jogo.
Basicamente foi por aí como você falou. O início do jogo foi até um jogo bem dinâmico, que tipo, parecia que ia ser um jogo melhor do que foi. Chega no meio do jogo, final do primeiro tempo, início do segundo tempo, ficou um jogo mais São Paulo com a bola, rodando muito, por mais que os momentos mais legais da partida foi quando o Inter teve a oportunidade de sair em transição. Tanto que a gente vê 6 chutes, 4 no gol. É um bom número pro Inter, merecia fazer mais, principalmente por conta de Aguirre. Aguirre, 6 cruzamentos, 3 certos, ou seja, 50% de aproveitamento nesses cruzamentos. E os 3 que ele acertou, um foi pro gol de Marinho, de Alejandro, e os outros dois foram oportunidades claras para os seus companheiros. E a jogada de Alan Patrick, enfim. E o São Paulo que não se encontrou ainda com o trabalho de Roger Machado, dá para ver, porque durante a partida você vê um time que tenta construir por dentro e finalizar jogadas por fora, pelos pontas, ou em algum momento começa jogando pela lateral e tenta finalizar por dentro as jogadas, ou seja, dá para ver que as dinâmicas de jogo ainda não estão muito bem impostas, as propostas do time, por mais que exista um sistema, o sistema já está claro, o São Paulo parece que vai adotar basicamente essa, esse tripé no meio campo, né, com os 3 volantes, e é algo que já fazia com com Crespo. Em alguns momentos Pablo Maia baixa para ser esse terceiro homem na construção na zaga, com o Wendel e Lucas Ramon subindo muito, virando um ala, e Danielzinho e Marco Antônio ajudando a construção por dentro. Mas dentro desse sistema ainda não existe uma dinâmica clara de jogo do São Paulo. Então, basicamente é por aí. Um empate que, pela pressão que o São Paulo colocou no final do jogo, de fato, é até esperado. Mas o Inter merecia ter ganhado, se tivesse caprichado melhor nas chances que teve, além do gol, poderia ter ampliado o placar e ficado mais seguro na partida. Realmente o Inter poderia ter posto o placar para ele, uns 3 pontos, principalmente jogando em casa. Sim. Enfim, vamos nessa. Próximo jogo, Bahia 3, Atlético Paranaense 0. E aqui, de fato, o dever de casa foi feito com sucesso. A gente que tem boas memórias de Atlético Paranaense e Bahia, confronto que acontece bastante. Já teve esse confronto de Sul-Americana, acho que já foi confronto de Copa do Brasil, enfim. E na Fonte Nova o Bahia não perdoou. 3-0, jogando o futebol que a gente espera do Bahia, principalmente no primeiro tempo. Uma coisa que eu tô percebendo do Bahia é um padrão, principalmente dentro de casa. Dentro de casa isso tem se mostrado efetivo, né? O Bahia começa o primeiro tempo no ritmo frenético, tanto que já abre 2-0 no primeiro tempo. Começa o primeiro tempo no ritmo frenético, dominando todas as ações. Juba, partidaça de Juba, tá? Adianto aqui. O assistência, Jean Lucas também, partidaço de Jean Lucas. E Everaldo, que a torcida cobra muito, muito, muito mesmo, fazendo 2 gols. Ou seja, gerando aquela dúvida, né? Para Rogério Ceni em relação a quem vai ser esse 9 do time durante a temporada. Mas Rogério Ceni gosta muito de William José. Isso é claro, pela função, pelo que o William José entrega em campo. Mas Everaldo também é capaz de entregar isso em campo, taticamente falando. Mas é aquilo, é uma briga saudável, né? Até porque o camisa 9 não é muito unânime dentro do Bahia. Muito porque a torcida cobra bastante, espera mais do William José, principalmente. A torcida espera mais do William José do que do próprio Everaldo. Isso tem que ser dito. Por tudo que, né? Pelo currículo de William José. E deixar a desejar em alguns momentos, porém eu acho que a cobrança a William José é um pouco excessiva. Enfim, mas saindo um pouco desse assunto, Everton Ribeiro voltando de lesão, fazendo um bom jogo, como a gente se espera, né? Everton Ribeiro é craque da bola. E como eu falei, o Bahia que começa num ritmo frenético no primeiro tempo, já abre logo 2-0. Depois no segundo, só administra o jogo. Pro torcedor do Bahia pode dizer que o Bahia morre no segundo tempo. Eu não acho que é mais ou menos por aí. O Bahia simplesmente ele administra o jogo. Não tem por que se esforçar excessivamente, né? Acho que não acho que é a palavra certa. O esforço tem. Você se defender é esforço, mas não tem por que você ter a bola a todo custo, enfim, correr 40, dar uma corrida de 40, 30 metros para criar uma jogada de contra-ataque. Então o Bahia só soube administrar. Deixou o Atlético Paranaense com a bola, negando os espaços para o Atlético Paranaense, muito bem.
E quando o Atlético Paranaense finalizou a gol, Léo Vieira, mais uma vez nesse Brasileirão, fazendo uma boa partida, a contratação nova do Bahia, fazendo sua estreia pelo Bahia. No último dia da janela, o Bahia trouxe ele, muito por conta da lesão de Ronaldo, que Ronaldo. foi uma lesão complicada, e João Paulo, que né, se apresentou em campo contra o Remo, e a gente sabe o que aconteceu, não fez uma boa partida. Quando o Ronaldo saiu, o Bahia toma os 4 gols. Obviamente, não só por culpa de João Paulo, mas enfim, a torcida cobrou. Trouxe o Léo Vieira, que foi um pouco contestado pela torcida. A gente tem que lembrar isso. A torcida não gostou muito da contratação, esperava um goleiro de mais nível, porém acho que a diretoria do Bahia, né, o grupo, fez uma boa leitura do mercado. Última, último dia de janela, não tinha muito como você correr pro. A janela fora já estava internacional, a janela internacional já estava fechada, então não tinha muito para onde você correr, você tinha que buscar alguma opção aqui no Brasil, e se tinha uma opção melhor era Léo Vieira, agarrando muito pela Chapecoense, mais uma vez, fez uma boa partida pelo, agora estreando pelo Bahia, e enfim, defesas importantes, né, que manteve o time sem tomar gol, e ainda abriu a oportunidade de ampliar o placar por 3-0. Realmente boa partida mais uma vez em casa, né? Depois do resultado contra o Remo fora. Bahia conseguiu propor o que queria fazer contra o Remo fora de casa, né? Dominar bastante. Apesar de que o Atlético Paranaense conseguiu também mostrar sua dominância em questão de posse de bola. Porém, não conseguiu converter isso em chance clara de gol, como fez o Bahia, né? Como a gente vê, que foram 7 chutes, 5 no gol. Pô, absurda a quantidade de finalizações certas. Principalmente explorando do lado direito, com o Kiki Oliveira, principalmente Kiki Oliveira, né? Que é a correria dele. Não, e Que. ó, só Ah, fazendo um comentário aqui, eu esqueci de falar sobre Kik. Kik entrou no lugar de Ademir no Bavi do Baiano, certo? Ele entra no segundo tempo, muda o jogo sim. e desde então titular absoluto do Bahia, tá? E jogando bem. Pode ser uma partida que ele não entregue gols e assistência, participações, né, direto em gol, porém sendo um cara muito bem acionado, a torcida que já não aguentava mais Ademir, acho que tá respira aliviada tendo o Kiko Oliveira. Eu tenho uma opinião sobre ele, é uma opinião minha. Desde do ano passado, né, quando ele se apresenta no Grêmio, não se apresenta como jogador ruim, porém oscilou muito no Grêmio, né? E até então no Bahia ele não tá sendo esse cara. Dificilmente você consegue lembrar uma partida ruim dele, até contra o Remo, né? Que o Bahia perde, ele não fez uma partida ruim. Então, assim, tem sendo um jogador muito regular do Bahia, que pouco comentado, porque o Bahia tem grandes jogadores como Juba, Jean Lucas, Everton Ribeiro, a gente acaba esquecendo de comentar um cara como Kike Oliveira. Realmente que é um jogador bom, né? Que se encaixa bastante no estilo do Bahia, que é com poucos cruzamentos. Porque, né, do Grêmio, apesar de fazer bons jogos, ele foi o pior jogador, o pior aproveitamento, né, em cruzamentos do Brasileirão pelo Grêmio. E acho que pelo estilo do Bahia, ele não fazer esses cruzamentos já ajuda muito ele. Essa troca de passes, essa circulação em campo, acho que favorece bastante ele. Não é à toa que vem fazendo bons jogos com a camisa do Bahia. Pelo lado do Atlético Paranaense, é mais um jogo que eles tentam dominar em questão de segurar a bola, porém não conseguem converter isso em chance clara de gol. Não é à toa que dos dois chutes, pô, a maioria foi de fora da área, que não passou nem perto do gol. E sinal que essa dinâmica ofensiva aí não está sendo efetiva, não foi efetiva, né? Não está sendo uma palavra muito forte. Não foi efetiva contra esse jogo do Bahia, principalmente porque pelos três lados do campo eles tentaram, né? Igualmente pelos três lados do campo. E que surpreende que raramente um time consegue, né, com esse mapa de ataque, consegue jogar bastante pelo meio. Né, dada principalmente pelo Bahia, que é um time que tem um meio de campo muito robusto, que todos os gols praticamente saem por causa do meio de campo. E, enfim, acho que o Atlético Paranaense faltou olhar com mais carinho essa possibilidade de trabalhar mais a bola, em vez de chutar fora da área, né? Enfim,
E é isso. Acho que foi um jogo bastante dominante do Bahia. Mais uma vez, Everaldo, 2 gols, destaque do jogo corretamente. Fez um ótimo jogo, conseguiu trabalhar bem as jogadas. E como o Zé falou, a questão entre ele e o William José, fica aí uma dor de cabeça para Rogério Ceni. E, além do mais, 3-0 do Bahia, seguro, 3 pontos, jogando em casa. E é isso. Bahia mais uma vez brigando pela liderança, com um jogo a menos ainda. É, tem que se lembrar desse fato, né? Quando a gente for olhar a tabela, vai ficar claro que se o Bahia tivesse já completado, né, seu jogo que a menos e ganhar, né, esse jogo, se tivesse jogado e ganhado esse jogo, poderia estar na liderança. Obviamente também o Palmeiras tem um jogo a menos, mas a gente vai ver Exatamente. isso com calma na tabela. E agora aqui partindo para Cruzeiro 3 e Vitória 0, enfim, né? Aqui já vou iniciar já minha análise pelo lado Pode do torcedor. falar tudo aí, pode falar tudo, que esse jogo aí eu vou Eu deixar nas já suas vou, mãos. eu já vou iniciar aqui já pelo lado do torcedor, não tem muito o que eu falar não, de verdade mesmo. Mais uma apresentação pífia do Vitória. A definição perfeita é essa. Fora de casa, ó, um museu de grandes novidades, né? Como a gente costuma dizer. Vitória mais uma vez fora de casa não existe. Eu acho que quem assistiu o jogo sabe que o Vitória não existiu. E o Cruzeiro com pena do Vitória no segundo tempo falou: ah, deixa esses malucos um pouquinho com a bola, se batendo. A gente já fez muito aqui no primeiro tempo, já fez 3 gols. Vou fazer mais o quê? Deixa lá eles terem a bola agora. Deixa se bater. Nathan Mendes, esse daí, nem se preocupa, lateral que não gera medo nenhum. Perigo, zero. E quando for para defender, ele vai deixar. Porque os 2 gols do Cruzeiro, sem ser o de. É o. Não é, os 3 gols do Cruzeiro, na verdade, saíram pelo lado direito. Os 3 gols. Mas também eu tinha na partida. Isso foi tão ridículo pra mim que eu só excluí essa informação da minha mente. Mas os 3 gols são pelo lado direito. Porque o Nathan Mendes o suposto lateral Nathan Mendes é um bosta. Essa que é a realidade, perdão pelo uso da palavra. Só que o suposto lateral Nathan Mendes, ele é um bosta. Ele chegou aqui para ser lateral equilibrado, que defende. E tudo bem, ele não vai atacar tão bem, mas defender, ele vai ser assim o cara mais seguro possível. Mas os 3 gols do Cruzeiro saíram pelo lado direito. Eu juro pra vocês aqui, gente, que tinha saído da minha mente essa informação. Eu tava lembrando do gol de Caio Jorge que saiu pelo lado de lá, que ele erra completamente. Christian livre cabeceia pra Caio Jorge. E o gol de Calma Moraes, que Calma Moraes. Ai meu Deus, Calma Moraes que molhado deve pesar 30 quilos. Bom jogador, tá? Não tô falando isso aqui pra desmerecer o cara. Mas Nathan Mendes é um trator. Nathan Mendes é grande. Perdeu num jogo de corpo mais ridículo do esporte. Levou um drible mais ridículo do esporte. Era só ter jogado o corpo. Faz feito qualquer coisa. O time já tinha tomado um gol. Parece que não existe. O time do Vitória é uma coisa que também que me estressa muito. Parece que não existe senso de urgência pro Vitória dentro de campo. Principalmente jogando fora de casa. Porque quando tá dentro de casa existe porque a torcida pressiona. Mais uma vez, né? A torcida do Vitória é espetacular. Dentro de casa a torcida consegue mudar os jogos. Mas fora de casa o time não existe. Não tem senso de urgência. Lá também se vê um menino que é muito bom jogador. Mais uma vez, isso aqui não é uma crítica ao jogador. Mas fisicamente mais fraco que ele. Ele vê o menino, deixa girar. O menino gira, corta para dentro, chuta. Uma bola que desvia. Enfim, uma fatalidade. Aí um azar do Vitória. Mas também podendo ter que pedir a jogada. E eu tinha esquecido completamente que o terceiro gol também saiu pelo lado direito, que o Christian corta e faz um golaço. Golaço, aço, aço. Tudo bem que eu não só vou colocar aqui erro de Nathan Mendes, Baralhas, enfim. Poderia ter encurtado, fechado a finalização rápida, deixou o Nathan Mendes dominar muita bola. Tanto que na hora do gol eu até falei vai deixar chutar, e deixaram chutar. Não à toa deixou chutar e fez o gol, enfim. O Vitória aqui fora de casa não existe, é um time que não existe. A gente sente muito. Fora de casa, a gente lembra como nosso time é muito ruim, individualmente falando e tecnicamente, né? E a gente fala: meu Deus, meu presidente contratou um monte de pereba.
Desse banco de reserva que entrou, eu só... Enes Souza, né, que fez sua estreia, fez um bom campeonato pela Portuguesa, né, foi contratado agora no final da janela, no último dia da janela, que foi um erro da diretoria ter cagado para essa posição de 9. A gente traz Pedro Henrique, tava jogando no quinto dos infernos da Ásia, acho que na China, sei lá, não quero nem saber onde ele tá jogando. Não jogou até agora porque o cara chegou parecendo uma porca. Eu tô perdendo um pouco a mão aqui na minha Ele análise, já chegou perdão. lesionado já. Já chegou lesionado, chegou gordo, fora do físico. Enfim, lesionou de novo, teve lesão na panturrilha, lesão no cotovelo, até agora não estreou. Esse Lopes, que, meu Deus, é o centroavante que se perde nas próprias pernas. Então, a diretoria achou que nossa posição de centroavante estava boa, né? Mas não tá. Enes Souza chega com uma obrigação muito grande, né? Devia estar. Se ele chegasse como uma terceira, de fato, uma terceira opção, e a gente ter trazido algum cara de fato para brigar com o Kaiser, eu acharia ótimo. Mas a gente não trouxe e ele vai ter que assumir uma obrigação que não é dele. Mas eu espero que ele consiga fazer isso muito bem. Enfim, Edenilson que entra, que tinha que ter sido titular nesse jogo de hoje, comentar sobre isso. Jair Ventura errou muito como ele quis entrar em campo. Não era para ter entrado só com os dois volantes, sabendo como o Cruzeiro joga, como o Arthur Jorge joga. Edenilson tinha que ter sido entrado em campo. Enfim, Tarza que entrou bem no lugar de Cantalapiedra, que foi mal na partida. Lucas Silva, pelo amor de Deus, o cara não jogava na Coreia do Sul, fazia nada, já era ruim lá, vai ser bom aqui quando? Me diga, pelo amor de Deus, ele vai ser bom quando no Brasileirão, jogando mal na Coreia do Sul. Ele tinha que estar sobrando na Coreia do Sul, ele tinha que ser rei na Coreia do Sul pra me jogar no Brasil e jogar bem, tinha que ser rei. Mas ele não era rei lá, ele era no máximo um cavaleiro. E olha lá também, pra não falar outra coisa. Enfim, Zé Vitor que entra e não fez absolutamente nada também, nada demais. Uma partida ruim do Vitória, Nathan Mendes mal, Camutanga mal, Kaká mal, todo mundo mal. Essa aqui é a realidade. Só Arcanjo que fez boa defesa antes da gente tomar os 3 gols em questão de 6 minutos. Arcanjo conseguiu evitar. Enfim, e pelo Cruzeiro, destacar que de fato Arthur Jorge chegou, teve o tempo da data FIFA e conseguiu organizar muito bem o time. Já é um time completamente diferente do que a gente via com o Tite. Eu acho que pro torcedor do Cruzeiro é um respiro, né? Para quem viveu aquele período complicado com o Tite, deve estar respirando aliviado em ver o Cruzeiro diferente do que foi naquele período. Boa partida de Christian, gol e assistência, Carlos Jorge voltando, fazendo boa partida, Gerson também jogando como segundo volante, né? De fato, não jogando de meia direita, como vinha jogando com o Tite, e até pelo Flamengo antes de sair. Enfim, boa partida de Fabrício Bruno. Basicamente, o Cruzeiro fez o dever de casa. Antes, né, de a gente passar. Tô comentando tudo dessa forma, eu não tô falando que eu esperava uma vitória do Vitória não contra o Cruzeiro, até porque a gente no Mineirão, no Brasileirão, na Série A, o retrospecto sempre é negativo. O torcedor do Vitória já vai pro Mineirão esperando um 0 a 0, esperando sair com 0 pontos. Mas o que preocupa o torcedor é a postura em campo. A postura é o que preocupa. Se o Vitória perdesse de 1 a 0, com a postura que teve, eu estaria revoltado do mesmo jeito. Se o Vitória perde 3 a 0 com uma postura, um time que foi para cima, teve oportunidade, deu dificuldade pro Cruzeiro, mas tomou 3 a 0, eu ia ficar menos preocupado. Mas o problema é que a gente toma 3 a 0, que já é um placar elástico e tem uma postura que tem. Então, mais uma vez, tomando gol sobre gol, Vitória quando toma um gol parece que morre em campo e sempre vai tomar um outro gol. Toma um gol, depois toma outro gol, e para piorar foi gol sobre gol sobre gol. Porque, enfim, foi os 3 gols em sequência, basicamente é isso. Não tem muito o que se comentar não, um time muito apático, um time triste de se ver fora de casa, é triste ver o Vitória jogar. E o Cruzeiro que foi bem. Arthur Jorge é um grande técnico, essa é a realidade. O time do Cruzeiro não é time de zona de rebaixamento, consegue sua primeira vitória e tem tudo para despontar no campeonato agora aí com Arthur Jorge. Realmente, o Cruzeiro de Arthur Jorge vem para passar o carreto, né? Sair dessa zona de rebaixamento, disputar lá em cima, né? Que realmente, como você falou, esse elenco é para brigar lá em cima, não é para cair. É um elenco muito robusto, apesar de não ter substituições, ou apesar de não ter banco que façam substituições à altura, acho que tem um banco muito robusto assim para segurar o jogo.
Pelo lado do Vitória, você já falou praticamente tudo. O Vitória fora de casa, simplesmente não dá pra entender. É outro time do que joga no Barradão. Barradão é aquele time que se impõe, que faz jogadas, que joga bastante no contra-ataque, tem o apoio da torcida. Fora de casa, parece que tá jogando aquela pelada fim de semana que todo mundo, depois de jogar, Uma bebe feijoada na uma barriga. feijoada. É, Enfim, esse fora de casa não dá pra entender. Cruzeiro, com a volta de Caio Jorge, já voltou marcando gol. Mais uma volta aí boa dele, né? Porque fez falta, bastante falta, porque para Chico da Costa ter que ficar jogando lá na frente com o Villarreal também é meio complicado. E mais uma vez, Matheus Pereira sendo aquele cara que acha boas jogadas. Além do que, nosso craque do jogo, Christian, jogou muita bola, um gol, golaço, por sinal, e uma assistência. 7 duelos, 4 ganhos. Pô, força física absurda do jogador. E acho que ele fez um ótimo jogo. Foi o craque. A linha de defesa do Cruzeiro, um ótimo jogo de Fabrício Bruno, por sinal, apesar de não ser exigido. tão exigido. Ele fez um ótimo jogo também. E agora que eu lembrei aqui que o goleiro não deu assistência. Foi. Foi, né? Mas o que deixa, que Assistência deixa pra. mais patético o lance de Exato. Nathan Mendes. Pra Porque todo meu nível. ele deu um chutão. Não foi um chutão, ele de fato foi consciente. Foi um lançamento consciente. Né? Vamos validar aqui. Mas Calma Moraes, ele domina com o Nathan Mendes, né? Grudado, né? Quando você vê um lance assim, o cara dominou. Pá, dominou, tem um marcador já nas suas costas. Você olha pro jogador. Ah, o jogador é Calma Moraes. Sim, Mais uma vez, bom jogador, menino novo, enfim. Já tinha feito o gol que foi anulado. Você vê, Calma Moraes dominou. É o forte dele jogar daquele jeito de costa? Não é. Ele vai soltar a bola. O torcedor, né, que assiste e vê. Ele vem Calma Moraes, ele. Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou jogar pra. Vou jogar pra criar uma jogada pra mim mesmo e é isso aí. Vou virar aqui em cima de Nathan Mendes, porque, adivinha, é Nathan Mendes. Então, vou me preocupar. Eu não, eu vou jogar aqui pra cima desse boca aberta e vou fazer o gol. E foi o que ele fez, ele domina, ele gira Nathan Mendes. Não faz nada, não faz nada, não tenta nem fazer uma falta, nem dar uma tesoura na perna do cara. Não tenta dar um jogo de corpo. Nada, ele simplesmente não faz nada, ele só deixa com a Moraes fazer o que quiser com ele. E fez um golaço, sim. né? A boa jogada, enfim, ter dominado, sustentou a pressão, a suposta pressão de Nathan Mendes nas costas. E fez o gol. Um menino bom jogador, tem potencial. Lateral, né? Lateral direito, jogou na lateral esquerda, improvisado, por Sim. conta que Kaique Bruno não estava em campo, né? Tava com a seleção, chegou no Brasil sem descanso, então foi poupado, né? Preservado. Ele volta, já deve jogar agora nesse final de semana. E Calma Moraes que vai jogar na lateral esquerda, que é lateral direito de origem. Calma Moraes estava com a seleção sub-20. Então, lateral. A gente comenta muito em relação na seleção brasileira. Quem sabe, ficar de olho aí. É realmente bom jogador. Joia do Cruzeiro. Muito bom jogador, apesar de ter feito bom jogo. Outros jogos também que ele foi utilizado pelo Sim, Cruzeiro. Fez bons jogos. E como o Zé falou, jogador para ficar de olho aí, com certeza. Vamos lá. Curitiba um clássico, um show da torcida do Coxa. Um é. showzaço, showzaço. Mais uma vez, a torcida do Curitiba fez um show. O time não entregou, né? Não apresentou para a torcida um show em campo. Essa que é a realidade. O Vasco começa melhor a partida. As melhores oportunidades são do Vasco no primeiro tempo, logo no início. Tanto que aproveitou e fez o gol. Fez o gol logo no início, abriu o placar. E depois disso é o Curitiba correndo atrás do empate. Que por sinal, o Com a segundo torcida. tempo foi domínio do Curitiba. Foi domínio total, muito porque a torcida empurrou o time pra isso. Sim, A torcida pegou no braço e falou: a gente tá aqui fazendo essa festa, vocês têm que entregar. Não vou nem falar no mínimo empate, vocês têm que entregar a vitória. A torcida do Curitiba fez uma festa de um time que merecia
da torcida que merecia a vitória, merecia os 3 pontos, mas conseguiu um empate. Como o Bessa falou, no segundo tempo, domínio do Curitiba, tendo mais a bola, enfim, gerando oportunidades. O Josué, que a gente já adianta aqui, foi destaque do jogo, mais uma vez, um bom jogador do Curitiba, peça-chave. Ele faz um cruzamento excelente. Não vou me lembrar para quem foi. Ele cruzou, acho que foi Pedro Rocha. Não vou me lembrar quem foi o jogador. Que ele cruza perfeito. O cara joga para dentro da área e Saldívia faz o gol contra. Ou seja, se o gol do Curitiba saiu foi por conta do cruzamento dele. Apesar de ter sido gol contra, não foi uma assistência. Mas, enfim, ele que gerou a oportunidade de ter encontrado o passe. E Lucas Onier, mais uma vez, fazendo um partidaço, bola na Partidaço. trave, drible e faz associação curta, ponta direita excelente. Não vai ficar no Curitiba, ano que vem não vai ficar. Sempre já foi ventilado em vários clubes, na Série A, até quando já estava na Série B. Jogador novo, né? Enfim, não manter esse nível na Série A, nesse campeonato que ele vem fazendo, de fato, acredito que não tem muito ponto de correr. Ele não vai ficar no Curitiba ano que vem. E pelo lado do Vasco, talvez tenha sido o pior jogo de Renato Gaúcho até então. Verdade. Como todo, porque o primeiro tempo de Renato Gaúcho contra o Cruzeiro foi muito abaixo. Um Vasco muito mal contra o Cruzeiro. Não fez um bom jogo. Mas depois do segundo tempo a gente sabe como foi. Um jogo como todo, o Vasco não foi muito bem. E a não ser aquele recorte do primeiro tempo, basicamente por isso aí, melhora muito quando é, Inestrosa aparece em alguns momentos. Inestrosa fez um bom jogo Foi bom jogo. no jogo, na partida passada contra o Curitiba. E a gente vê, né, pelos números, apesar do Curitiba ter muita bola, trocar muito passe, não foi nem um pouco eficiente, né? 18 chutes, quase no gol. O Vasco também não foi, mas não gerou chances claras para isso. Teve um contra-ataque do Vasco que foi muito mal finalizado. Enfim, a partida merecida do Curitiba ao empate, merecida pelo apoio que a torcida fez, mas era um jogo para sair com os 3 pontos. É, realmente jogando em casa, com o show da torcida, era pra realmente sair com os 3 pontos. Jogou, tentou jogar, né? Pra fazer os 3 pontos, não conseguiu, porque o Vasco, depois que fez o gol, sentou no placar, deixou o Coritiba jogar, trocar passe, fazer o que quisesse no jogo. O Coritiba só chegou uma vez com a bola na trave de Rony, tipo, uma vez assim que eu digo clara, claríssima. Sim. E fora isso, um jogo ainda muito abaixo, porque o Coritiba poderia apresentar, principalmente jogando em casa. E tem um volante do Curitiba, que é o capitão, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Gomes. É, é. É um jogo muito abaixo, tomando tudo quanto ele podia tomar, drible, principalmente com a Rinestrosa, enfim. Por sinal, a Rinestrosa, bom jogo. Tietê aparecendo com um gol, muito bom jogo, que não lembro a última vez que ele fez um jogo tão bom assim. Acho que, se duvidar, foi pelo São Paulo que eu vi ele jogando assim, e olha lá. O Hugo Moura, apesar de toda a contestação em cima dele, fez um bom jogo. E voltando a jogar depois daquele jogo contra o Cruzeiro, Calma Barros entrou. Não conseguiu fazer muita coisa, mas já é a volta dele ao time. Depois Renato Gaúcho ter jogado banho de gelo nele, depois do que ele fez naquele jogo. 2 gols, enfim, aí depois tomou cartão vermelho, né? Enfim. Fora isso, coletivamente, o Vasco apresentou até o gol. Depois disso, não fez mais nada. E o Curitiba não conseguiu apresentar para chegar no gol. Com chance clara de gol. Bom, como o Bessa falou, acho que é o melhor resumo do jogo, é isso aí. O Curitiba merecia de fato a vitória, os 3 pontos, pelo que a torcida fez na arquibancada. De fato, foi um 12º jogador. Mas o empate também foi o que o campo mostrou, é o que o resultado apareceu. 1-1 é muito espelho do que foi em campo. Os dois times não tendo a melhor das finalizações, tomar decisão ou criar chances muito claras.
Então, 1-1 foi um placar justo e válido. Realmente. Joguinho válido, justo na nona rodada. Vamos lá. Infelizmente, Fluminense 3, Corinthians 1. Eu vou O começar falando, jogo. que aí eu já exponho tudo e aí você fala o que você Antes, quiser. antes, Ah, antes eu queria comentar. O jogo que talvez aconteceu a coisa mais legal da rodada, sem dúvida. A coisa mais legal da rodada foi no jogo. Nesse jogo aí. E briga muito forte, né? Tem muito campeonato por aí, tem mais de 28 rodadas. Então, pode ser que aconteça outra coisa tão legal quanto a gente conhece o Brasileirão, mas o que Alan fez vai brigar até o final do campeonato para ser o momento mais inacreditável. Assim, incrível, incrível, incrível. realmente o que ele fez aí vai ser comentado bastante. Mas vamos começar pelo basiquinho. Começar pelo início do jogo, em que os responsáveis principalmente pelo jogo inteiro foi Comando Maluco, que a torcida do Corinthians chama, que é a nossa famosa zaga. Gabriel Paulista muito mal no lance do primeiro gol. Tomou aquele de Canóbio, se não me engano, não lembro quem foi. Enfim, Foi Gustavo. cena. Foi Serna, isso. A Nabe não tava, não. Gustavo Henrique mal, muito mal também. Os dois principais responsáveis por esse jogo pífio da defesa do Corinthians, que o Fluminense só estava apresentando praticamente jogadas nos contra-ataques e tomando todos, né? Que foi os 3 gols. E não foi mais do que 3 gols, porque a joia, né? A base do Corinthians salvando mais uma vez, Cauê, entrando no lugar de Hugo Souza, que se apresentou na seleção brasileira, não jogou, mas não deu tempo de chegar pro jogo. Mas Cauê conseguiu fazer um bom jogo, apesar de levar os 3 gols. Foi um saldo muito positivo, evitou que seria praticamente 5-0, 5-0, 5 gols e uma derrocada maior, estão jogando fora de casa. As laterais do Corinthians, pô, Bidu e Mateuzinho, péssimo, péssimo no jogo. E Bidu vai ser mais cobrado ainda porque ele deu uma fala recentemente, né? A entrevista questionou, né? Porque o Corinthians estava jogando mal, e não sei o que, dessa fase ruim. E aí ele simplesmente solta que entregou 2 títulos pro Corinthians e é isso. Sentar do jeito que tá, assim, do jeito que tá, entregou 2 títulos, vai jogar pifiamente e é isso aí. Vai sentar para sempre nesses 2 títulos. Ah, mas eu joguei isso, joguei aquilo, mas infelizmente é assim que funciona o futebol, pai. Tem que jogar sempre o melhor para conseguir título sempre. Não é à toa que esse é o objetivo do futebol. Lá na frente, Yuri Alberto não conseguindo ter espaço para fazer nenhuma jogada. James anulando muito, muito bem. Por sinal, todas as jogadas claras, além do gol, né? Clara de gol foi nos chutes, fora da área. Que Alan, acho que foi nos primeiros minutos do jogo, já deu um chutaço para Fábio defender. Defesaça, por sinal. Fora isso, não teve mais nenhuma jogada de triangulação. Que, por sinal, essa data FIFA era para Dorival fazer e acontecer com esse elenco, mas parece que foi para a data FIFA e voltou pior, sem nenhuma intenção tática definida. Bidon, mais uma vez, jogando mal, vem jogando mal em alguns jogos, mais uma vez jogando mal, fazendo uma função que normalmente ele fazia com maestria, que o pessoal criticava muito ele, mas na época que ele jogava de volante, que realmente de volante ele não fazia um bom papel. Mas agora ele está jogando pelo meia mais aberto, ele não tá fazendo bons jogos. Rodrigo Garro fazendo feijão com arroz, bastante cobrado pela torcida. Não vem fazendo aquilo que se espera dele, né? Que seja aquele jogador decisivo dos passes chaves. Apesar de que o time não ajuda muito ele, porém, ele fica muito sobrecarregado, né? Porém, ele ainda falta aquele algo a mais, aquele Garro do ano passado, antes da lesão, que infelizmente essa lesão acabou com ele. O joelho virou de paçoca. E o único que se salva desse jogo, André Luiz, por essa joia aí, fazendo muito, muito bons jogos, salvando o Corinthians muitas vezes. Não foi hoje, mas deixou o seu. É, é o jogador que tá deixando o Dorival nessa posição, entre aspas, mais confortável, apesar da pressão toda. Acho que
ele tá salvando muito o Dorival. Que, né, já partindo, opinião minha, eu acho que deve manter, apesar dos péssimos jogos, eu acho que deve manter ele pelo menos pra essa Libertadores, pra esse início de Libertadores no jogo da semana que vem já. Sim. E, enfim, acho que esse aí é o resumo do Corinthians. E só comentando a questão de Alan, a questão dos lances dele, que, sinceramente, Gestos obscenos. sei lá, sem comentários. Na hora que ele fez, eu fiquei incrédulo, não consegui acreditar. É, tem que ser punido, tanto pra doer no bolso, tanto pra doer esportivamente falando. O Algernon tem que dar um gelo nele, tem que levar um apavoro, principalmente da torcida. Apesar de que ele deu um pronunciamento lá que eu nem li, ele fez um textão lá, Do que eu chat nem. GPT. Chá de PT, como você tá falando, que eu nem li, nem vou ler, porque isso aí não tem explicação, não tem porquê o cara tentar explicar isso aí. Ah, desculpa, não sei o que, pô, você é jogador profissional, ah, sua Não passagem conhecer a regra. pelo Flamengo, Atlético Mineiro, pô, um jogador desse aí fazer isso aí, sacanagem, tá correto mesmo. Pelo lado do Fluminense, bastante domínio, né, como eu falei, dos contra-ataques, com o Serna fazendo jogaço, não é à toa que foi o craque do jogo, fazendo a Corinthians a zaga do Corinthians de gato e sapato. Lúcia Costa voltando a se encontrar, fazendo um bom jogo, e conseguindo encontrar bons passes, principalmente em profundidade. John Kennedy achou o seu golaço por sinal, porque minha zaga, infelizmente, é a minha zaga. Enfim, Savarino não fez um bom jogo, é a única ressalva que eu tenho assim do Fluminense, em cima da linha de defesa do Corinthians pífia. Fora isso, Hércules e Martinelli fizeram também jogaço. Além de James conseguindo anular muito bem Yuri Alberto. Eu acho que Bessa conseguiu definir bastante o que foi o jogo. Domínio do Fluminense. Apesar do Corinthians ter tido oportunidades, que eu digo, ter momento com a bola, tendo um pouco mais de carinho, podia gerar algo melhor. Mas não conseguiu. É o Corinthians que vem apresentando esse futebol. Não é de agora. Não é uma novidade o Corinthians jogando desse jeito. E o Flu também dentro de casa, acho que não é novidade. Ou seja, aconteceu o que se esperava. Fluminense dominante dentro de casa e Corinthians mais uma vez jogando muito mal fora. Eu acho que o Bessa conseguiu comentar muito bem o que foi cada jogador em campo. Só faltou comentar da entrada do nosso grande craque poderoso Lingard, Eu ia comentar dele agora. que era companheiro de time do meu grande jogador Lucas Silva, ou seja, estava lá na Coreia do Sul. No caso dele, ele era rei na Coreia do Sul, de fato. O Lingard ele era rei. Tinha uma expressão muito grande dentro do time. Enfim, entregava em números, porém era óbvio, né, gente? Vamos ser honestos aqui. Quem esperava muita coisa de Lingard, sinto muito. Que, por Eu, sinal, eu perdeu uma chance clara. Uma perdeu jogada chance de clara. labia de. Ah, sei lá. Não, perdeu chance clara. Eu vi um compilado, né, da estreia dele. É chance clara perdida. É toque errado. Deu um toque, ele simplesmente joga a bola pra lateral. Enfim, partida horrível, 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 horrível. Tudo bem, é estreia, né? Vamos esperar pra ver. É, Deixa o homem se adaptar, né? acho que ele vai conseguir se adaptar com o tempo, mas não vai ser aquele jogador que vai destoar, né? Não, não vai não. Esqueça isso. Enfim, vamos nessa. Próximo jogo: Chape 0, Atlético Paranaense. Pô, Atlético Mineiro 4. Jogo que não esperava esse placar elástico, mas de manual. É, a gente comentou no nosso último análise, né? Quando a gente faz as previsões para a próxima rodada, a gente colocou a vitória da Chape, tá? Como a nossa zebra da rodada seria a vitória da Chape, porque apesar da Chape estar jogando em casa, a gente sabia que o Atlético era completamente favorito. Por isso, por ser nossa zebra, e no final das contas, a nossa zebra não pintou. Essa aqui é a realidade. Uma partida muito fraca da Chape. Muito fraca mesmo. Não só pelo qual. Eu vou tentar resumir o máximo do jogo, porque o placar já diz tudo. É, O Galo dominou a partida. Deixou a Chape com a bola. A Chape chutou bastante. Já pode passar para a estatística aí, Bessa.
A Chape chutou bastante no gol, bastante. Aí, ó, 19 chutes. No gol não, chutou. 19, mesma quantidade de chutes do Galo, praticamente. Porém, com a metade indo no gol, 4 só no gol. É um time tecnicamente que é muito abaixo. E o Galo que soube aproveitar muito bem o que tem de melhor, muita qualidade, muita velocidade, um time muito rápido foi contra a Chapecoense. Muito rápido mesmo, muito por conta desse cara que a gente colocou como destaque, Coelho. Hulk fazendo um bom jogo, não só pela assistência, fez um bom jogo. Renier fazendo um bom jogo. Difícil falar quem não fez um bom jogo, né? Nesse Sim, jogo de quinta-feira. Porque de fato, Chapecoense abaixo. demais. Realmente a Chapecoense muito abaixo, mais uma vez apresentando aquilo que realmente estava apresentando fora de casa e dentro de casa ainda pior, né, dada todas as circunstâncias. Eu acho que já temos o primeiro candidato ao rebaixamento, felizmente ou infelizmente. Enfim, pelo lado da Chape eu não tenho nada a comentar assim individualmente falando. Não tenho nenhum destaquezinho, alguém que tentou. Só teve, na verdade, duas chances assim que eu lembro, que foi com um chute fora da área do camisa 20, que eu não vou lembrar o nome agora, que obrigou o Everson a fazer uma defesa. E a cabeceada de Bolazier, que foi para fora, que poderia muito bem ter dado um trabalho para Everson, até mesmo ter feito o gol, não fez o gol. Fora essas duas chances, não chegou em nenhum momento, não teve outras chances claras. E muito aquilo do que a Chape poderia fazer mais, né? Principalmente jogando dentro de casa. Mas é isso aí. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, como quem não queria nada, aplicou só goleada, levou os 3 pontos para Belo Horizonte. É isso aí. Jogo correto do Atlético Mineiro. Já o Manac. Exatamente. Vamos nessa. Bem rápido esse jogo aí, porque não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Acho que o placar diz tudo. E Exato. muito porque se a Chape tivesse tentado jogar, a gente teria comentado algo a mais. Ah, se eu Sim. vou comentar alguma coisa do último jogo, antes de passar para esse de agora, a gente tem bastante coisa para comentar esse jogo aqui. É uma festa muito bonita da torcida da Chapecoense, é algo que eu venho dizendo e vou falar sempre. A torcida da Chapecoense vai lotar a Arena Condá sempre. Mas que a Chapecoense vem vivendo problemas internos, também mais um time no Brasileirão vivendo problemas internos. Qual que não vive? É, Essa que é a realidade. Mas a torcida não larga a mão. Não larga. A torcida da Chapecoense é fanática mesmo. É o time da cidade de Chapecó, então ressaltar. Uma festa da torcida que não merecia ver o placar que foi. realmente. Enfim, passando agora aqui sim o jogo que tem vários pontos e contextos para ser comentado. 2 a 0 Santos em cima do Remo. Santos fez o dever de casa. Mas, como pode dizer? Não convence, sabia? Eu falo aqui como um cara que não sou torcedor. Não sei como é que fica a torcida do Santos, mas eu imagino que a torcida do Santos também não fica convencida. Não se sente segura pro campeonato com o Santos. Engraçado, o Santos aplicou 2 a 0. 2 a 0 é o placar assim mais futebol correto que existe. Você fez o seu dever de casa, você fez 2 a 0. Mas quando você vai analisar os contextos e como foi um Remo que gerou alguma dificuldade pro Santos em algum momento. Por mais que o Remo mais uma vez se encontra na limitação técnica, se encontrou muito, bateu muito, a bola bate no pé, o Remo erra muito. O Léo Condé ainda parece que não encontrou o melhor futebol. Um Remo que poderia ter criado oportunidades melhores. Eu acho que mais do que criado, finalizado melhor as oportunidades que criou. E o Santos que em muito momento simplesmente errando muito passe, errando na criação das jogadas, errando em algum momento, segurando muita bola. Neymar, né, que volta esse jogo, já é suspenso, não vai contra o Flamengo. Enfim, polêmico, né? Eu acho que o cartão amarelo, há quem diga que não era para amarelo, outros que vão dizer que ele forçou esse amarelo, enfim, teorias vão sempre existir. Não tô aqui para entrar nesse mérito. Ele falou que, né, o árbitro tava de Chico, palavras do próprio Neymar, ou seja, o que ele quis dizer com isso é que ele não fez
não forçou aquele cartão e nem esperava aquele cartão, mas enfim, como a gente vê aqui nas estatísticas, um Remo que chutou muito, chega a ter oportunidades no ataque, porém é aquilo, né? Tirando rápido, jogando muito verticalmente, porém um time que é limitado tecnicamente, apesar de ser vertical, vai errar muito quando chegar no último terço, ou então num passe que poderia ter sido vindo com mais qualidade. E o Santos, que como eu disse, rodou muita bola, por dentro, vai e volta, mas no final não cria nada de muito alto. Só 7 chutes, 3 no gol, mas os 2 foram gol, então uma boa eficiência. Apesar disso, tem que destacar uma boa partida de Escobar, Sim. que é um lateral que não é um primor técnico do Santos, a torcida cobra bastante dele. Até esperava ter um lateral esquerdo de mais nível, porém fez um bom jogo. Não só pela assistência, fisicamente ele é muito bom. É, defensivamente também entrega muito. E é um cara de muita força física, como eu falei. E fez uma boa partida na quinta-feira. É realmente uma boa partida de Escobar, né? Destoando bastante do que o Santos, apesar do Santos ter jogado bem coletivamente. Acho que ele foi o único assim que realmente se apresentou como aquele destaque. Teve mais ninguém brigando assim forte com ele. Apesar do gol de Tassiano e assistência de Neymar, foram jogos bons dele, mas não foi aqueles jogos que foram para ser destaque. Principalmente Neymar, de tudo que a gente se espera dele, de todo o clima que tá, né, em questão de colocação, em questão de ritmo de jogo, que por sinal jogou os 90 minutos. Só conseguiu achar Sim. assistência dentro de jogo, tava errando muita coisa dentro do que Não, ele não. queria fazer. Assistência e o passe para assistência de Escobar. Foi Sim, uma boa bola em sim. profundidade. A pré-assistência. A Mas o pressa. passe da assistência é um bolaço, né? Não é craque, como a gente falou. A gente não espera menos de Neymar. Exatamente. Enfim, esse âmbito, todo esse clima, eu acho que esse cartão de Neymar, acho que sendo intencional ou não, discutam aí, mas acho que prejudicou mais ele do que ajudou, porque contra o Flamengo ele poderia realmente mostrar Sim. que ele estava pronto para conseguir um ritmo de jogo, uma sequência de jogos muito maior, mas também tem um lado de que foi bom para ele conseguir controlar aquele ritmo de carga, aquele ritmo de jogo, que tanto ele fala, né? Tanto o Cuca também fala, enfim. A linha defensiva do Santos foi boa, apesar de não ser tão exigida, conseguiu fazer bom jogo. E pelo lado do Remo, só se salva, né, para mim, Cagliari, que tentou construir boas jogadas. Sim. Aí os dois volantes, o Alisson e Pico. Para mim, esses três aí foram os únicos que estavam tentando no Acho que Remo. fez o Ricardo, não fez o Alisson, não. Foi o Alisson, o Alisson. Era o Alisson? Ah, Zé Enfim, Ricardo então. esses três aí foram os únicos que se salvaram contra o Remo, que estavam tentando realmente fazer alguma coisa. Jogo, Comentando, sim. antes de você passar, que você falou de Del Pico, eu já queria comentar algo. Bom jogador, tá? É o fisicamente é muito bom e entrega muito, muito com a bola no pé, que tem qualidade. Realmente bom jogador, por sinal. Enfim, o jogo muito, vamos dizer assim, brigado. Jogo muito brigado, com bastante faltas, por sinal, mais de 30 faltas. É aquele jogo que o Santos usa como base para se reerguer. Para, né, como o Zé falou, não ter feito aquele jogo, aquela, aquela dominância. Acho que é aquele jogo que eles realmente vão olhar e vão se espelhar. Que eles sabem que, individualmente falando, podem entregar mais, mas coletivamente falando, ainda está abaixo. Tanto que o Cuca teve esse tempo da FIFA para expor suas ideias de jogo. Acho que ele conseguiu expor bem o que é que ele gosta de fazer, mas ainda assim abaixo do que realmente o Santos pode fazer. É, passando agora para a próxima partida da rodada, penúltima, Palmeiras e Grêmio, 2 Palmeiras, um Grêmio, enfim. O Grêmio que fora de casa não tem tido bom retrospecto, fez um jogo muito abaixo também do que se espera do time do Grêmio, procurando muito sempre Carlos Vinícius.
grande novidade, que tá jogando muita bola, o cara é craque, ó. Tá bom. Ele faz gol de tudo que é jeito, de tudo que é jeito, do jeito que a bola vem. Se vier um coco no pé dele, ele vai fazer um gol. Mas enfim, antes de. Não tem muito como comentar do Grêmio, acho que é um time muito fraco fora de casa. Não encontra muita oportunidade, contra-ataque, triangulação, enfim, muito abaixo. Mas também dá um mérito ao Palmeiras, que mais uma vez uma boa partida defensivamente. Não, não passou muito sufoco com esse Grêmio. E o Palmeiras que a partida de hoje, de quinta-feira, não foi o time do chutão, tá? Realmente. Não foi. Construiu muito por dentro, jogada de aproximação, Marlon Freitas e Andreas Pereira, partidaço, partidaço. Uma aula assim para qualquer dupla de volante assistir e falar, temos que jogar desse jeito. Parecia que os caras já se conheciam há 10 anos, jogava com, com todo respeito à comparação, Xavi e Iniesta, porque de fato foi um partidaço dos dois, se complementando. Quando um subia, outro estava ali fazendo a cobertura, jogava mais construindo por dentro, outro construindo por fora. Enfim, absurdo, partidaço. Triangulação, Partidaço. tabelinha junto, então se for para o destaque do jogo vai para Marlon Freitas, mas poderia ser tranquilamente Marlon Freitas e Andreas Pereira, porque foi uma excelente partida dos dois. Enfim. E domínio claro do Palmeiras, jogando dentro de casa. É o que se espera. O time do Palmeiras, como a gente vem destacando, a gente não é o maior fã do trabalho de Abel Ferreira, do futebol que Abel Ferreira pratica, porém é inegável que gera resultados, tá com a liderança, apesar do jogo contra o Grêmio não ter feito o famoso chutão, que a gente gosta de comentar, né? Construiu muito por todos os lados do campo, o mapa de ataque já mostra isso. Então foi um time muito equilibrado. Poderia ter gerado mais, poderia ter feito mais, gerou uma pressão muito grande pro Grêmio. Faltou ter caprichado na última bola, no último passe, na finalização, enfim, para ter saído com o resultado até mais tranquilo. Realmente, como o Zé falou, a questão do chutão, não jogaram pro chutão. É, que seria realmente as bolas longas com o John Ares e Alan não foram muito acionados. Acho que os dois ali jogaram aquele feijão com arroz. Flaco Lopes, que mais uma vez também faz um feijão com arroz, o básico funciona. Como o Zé destacou, né? Além de Marlon Freitas, lógico, o craque do jogo, Andrés Pereira jogou muita, muita bola. Deu assistência também para o próprio Marlon Freitas, que fez nos gols. E fora isso, Peraí. Só parar aqui rapidinho para ah, falar para vocês uma informação. A gente está gravando esse vídeo e durante a gente estar gravando esse vídeo tá acontecendo um grande jogo que tanto eu quanto o Bessa queria estar assistindo, Liverpool City, e Liverpool. Manchester City. E Haaland acaba de marcar um hat-trick. É, Absurdo. E aí, vocês têm que aplaudir nosso comprometimento, viu? Tá gravando esse vídeo hoje, não tá assistindo o vídeo, o jogo. o, Mas acabando aqui a gente vai lá ver. Mas enfim, pode continuar, Bessa. realmente. E, enfim, acho que o único coisa assim que o jogo de Maurício foi abaixo, apesar de não ter errado. Acho que ele foi abaixo do que ele poderia apresentar, principalmente jogando como um meia, né? E, enfim, fora isso, Carlos Miguel também fez um bom jogo, fez boas defesas. Porque Carlos Vinícius, mesmo deixando um gol, se não me engano, chutou algumas vezes também. Deixa eu pegar aqui. Foram três finalizações mesmo, três finalizações, três no gol. Uma foi gol. E não é à toa que Carlos Vinícius é aquele negócio. Se Carlos Vinícius jogasse em algum time do eixo, em opinião minha, ele já teria pelo menos sido ventilado na seleção. Isso aí, com certeza. Pelo que ele entrega, né, jogando no Brasil, principalmente com esse time do Grêmio, né? Todo respeito ao time do Grêmio. Acho que ele é um nível muito, muito acima. Que, por sinal, né? Só uma curiosidade. Ele tava praticamente implorando para vir pro Corinthians antes de ir pro Grêmio, mas aí o Corinthians, a diretoria é muito boa, né? Muito, muito legal, não trouxe. Enfim, e aí deu no que deu e Precisa tá não. amassando no Grêmio. Precisa não. Mas que bom que ele foi pro Grêmio, porque eu não sei como ele seria nesse Corinthians, não. Realmente, do jeito que o Corinthians vive, o momento que tá agora, eu não acho que seria a melhor pra carreira dele, a melhor opção. Ele escolheu o Grêmio, ele fez Eu certeiro. concordo plenamente. Eu acho que o Grêmio ele foi certeiro.
Sinceramente, eu lembro que tinha o Bahia. Alguém tinha ventilado ele também no Bahia. Não teria sido ruim, mas eu não acho que ele é um centroavante do estilo do Bahia. Então acho que o Grêmio caiu com uma luva pra como é Carlos Vinícius. Enfim, absurdo, jogando muita bola. Exato. 4 a 0 o City, tá? É, um Que gol porrada. e com um pênalti defendido de Trevor. Absurdo. Vamos lá, último jogo pra gente finalizar essa sequência de Ixi, jogos. tá com essa daí. 3 Bragantino a 3. 0 Flamengo 0. Seco na caixa do peito. E não só na caixa dos peitos do Flamengo, na nossa caixa dos peitos. Porque na análise a gente solta a seguinte aspas. É vitória do Flamengo. Porque jogar contra o Flamengo dentro de casa você tem que ter o apoio dessa torcida. Algo que, convenhamos, O o Bragantino Bragantino não tem. não vai ter. O Bragantino jogando dentro de casa como se estiver jogando fora de casa. Mas o Bragantino superou, né? A torcida apareceu. A gente fala isso como se fosse alguma pedra, mas não é. Enfim, é reconhecer, né, gente? Sejamos honestos. Mas, brincadeira à parte, a torcida do Flamengo em qualquer lugar lota. Tava lotado de flamenguista vendo uma partidaça da equipe do Bragantino. Uma partidaça. Completamente absurdo. Nível absurdo. Acho que não tem muito o que se dizer do jogo desse daí também, não. É basicamente a gente virar e falar. Flamengo mal. Sim, Muito mal. muito homem. Em tudo, em tudo, em todas as partes do jogo. Desde o sistema que foi apresentado em campo até as dinâmicas, a proposta que o Flamengo quis. Muito mal, o Flamengo errou tudo, tudo, tudo mais um pouco. Eu acho que não gerou um perigo, não passou na mente do Bragantino perder esse jogo. Já o Bragantino, muito bem, acertando tudo que tinha que acertar. Partidaça de Lucas Barbosa, de Mosqueira, Eu sou de fã, por sinal. Pita. Lucas Barbosa, a cabeça fala sempre, ele é fã e cada jogo que passa ele vem sendo mostrado como cara 100% da sua capacidade mental em estar gostando desse cara. Os dois laterais do Bragantino jogando muita bola. Capixaba e Santana, enfim. Partidaça e Gabriel, que a gente colocou como destaque da partida. Pelo golaço que fez. Golaço, Nossa. golaço. E a boa partida também. Acertou, errou um só lançamento, errou só 3 passes, enfim. Um jogão, correu o campo todo. Gerou uma dificuldade. Acho que a estatística, acho que a gente podia acabar nossa análise aqui, ó. Quando a gente mostra e é um domínio completamente do Bragantino. Absurdo, O quantidade de Flamengo não chutes. teve. Não, o Flamengo não teve respiro no jogo. O que o Flamengo normalmente faz com os adversários foi o que o Bragantino fez. Então, gera aquele sinal de alerta. Eles apresentam mancinismo. Gera aquele sinal de alerta pro torcedor, pro elenco, pra diretoria do Flamengo, que parece que BAP fez uma cobrança intensa no vestiário. Na Gávea fez uma cobrança assim de nível alto, porque pelo que, né, que eu vi, existia um conforto dos jogadores, né? Se encontraram em conforto por, né, salário em dia, joga no time que joga, a torcida que tem, os títulos que conquistaram, estavam confortável. E isso é a pior coisa do mundo no futebol, é você estar confortável. O lugar de o como é que fala, Bessa? Comodismo, é o É, comodismo, né? como eu digo. É a pior coisa que existe no futebol. Você nunca pode estar satisfeito, nunca. O jogador de futebol não pode estar satisfeito nunca. O, porque ele é o que leva o time ao resultado. Então ele não pode estar satisfeito. Ele tem que sempre querer mais, querer mais, querer mais. Então eu acho que é uma cobrança válida de BAP. Sai Felipe Luiz e chega Leonardo Jardim. A gente consegue ver algumas mudanças de fato. O Flamengo começa a desempenhar um futebol melhor. Porém, enquanto o Bragantino leva a porrada que levou. E a gente volta e repensa. Realmente, será que o problema era só Felipe Luiz? E não era. Se realmente os jogadores estão com essa postura de estar confortável e não tá querendo mais, tem que ser cobrado, a torcida tem que cobrar, a diretoria tem que cobrar, Leonardo Jardim tem que cobrar, os jogadores internamente também tem que se cobrar, porque esse placar de 3 a 0 não é comum, não é comum mesmo. Enfim, o Flamengo que é o time do Brasileirão na história que mais tomou goleadas, tá? Se eu não me engano, eu vi essa estatística em algum lugar. E é isso aí. Realmente
jogo do Flamengo muito abaixo, principalmente pelo que vem apresentando. Apesar, né, das baixas que dos jogadores que lesionado, enfim, que estavam em Seleção. seleção, enfim, mas ainda assim muito, muito abaixo, porque tem reposição que pelo menos tem qualidade, né? Mas, enfim, a questão coletiva do Flamengo também é muito abaixo. Pô, não teve um que se salva praticamente. Todos os jogadores muito abaixo, principalmente Pulgar, pela expulsão pífia, de criança mesmo, agressão praticamente. Enfim, pelo lado do Bragantino, como o Zé falou, apresentou muito, muito bom jogo. Mancinismo entrando em ação, mais uma vez, né? Com um bom jogo de Gabriel, foi o craque do jogo, não foi à toa por isso. Como o Zé também falou, a questão dos laterais, bons jogos, não à toa que foi uma assistência para cada lateral também. E, né, o cara que eu sou fã, Lucas Barbosa, mais uma vez apresentando um bom jogo, deixou o seu também, enfim, fez e aconteceu dentro do jogo. E coletivamente falando, foi um bom jogo do Bragantino. Acho que eles conseguiram apresentar bem o que Mancini quer tanto, ou melhor, o que Mancini estava fazendo no Paulistão, né? Que ele estava na sequência invicta desde o Paulistão, e aí quando chegou o Brasileirão que caiu de rendimento. Mas foi um bom jogo do Bragantino e eu espero, sinceramente, que continue assim. Continue fazendo bons jogos para que tenhamos mais disputa na parte de cima da tabela. É, como você falou, é basicamente por aí. É, o Bragantino que vivendo altos e baixos na temporada, tem que ser sincero. O fato de estar apresentando um futebol parecido com o que foi no Paulistão, que foi um bom momento, é uma coisa também muito boa. Iniciou bem o campeonato, começa a oscilar e volta de um bom resultado. Enfim, manter esse nível, o time tem potencial para jogar, jogadores bons, jovens, Lucas Barbosa, Mosqueira, enfim. E agora a nossa querida, né? Vamos nessa. Vamos para nossa tabelinha e para nossos palpites. Então, vamos lá para nossa tabelinha. Vamos passar bem rápido, né? Porque como foi a volta do Brasileiro na data FIFA, não mudou muita coisa. Remo, Mirassol, lá afundando no fundo da zona de abaixamento. Cruzeiro conseguindo sua primeira vitória, conseguiu já pular para o 18º lugar. Santos, apesar da vitória, ainda não saiu da zona de rebaixamento. Seguido de Chapecoense, Bragantino, que apesar da vitória ainda está lá embaixo. O Galo também ainda se mantém ali na zona do 14º, 15º, 16º. Subindo mais, Internacional e Botafogo conseguindo se sair da zona da degola. Corinthians, Vitória e Grêmio e Vasco, pegando ali na zona da Sul-Americana. Curitiba, com empate ainda se mantém acima o Flamengo. E o top 5, com o Atlético Paranaense subindo para o G5, com São Paulo, Bahia, Fluminense e Palmeiras. E partindo agora para os nossos palpites, bem dinâmico. Basicamente, lembrando que nosso palpite a gente dá o placar 1-0, 1-1. Não significa que o placar vai ser esse, é só quem ganha, empate e enfim. Bom, São Paulo e Cruzeiro, jogo. Bom jogo. O São Paulo com o apoio da sua torcida, o Cruzeiro tendo de fato um confronto que vai testar. Eu vou falar assim, vai testar o Arthur Jorge, porque o Vitória não testou o Arthur Jorge, enfim. Infelizmente, essa é a realidade, o Vitória não demonstrou nenhuma dificuldade. Acredito que no jogo de hoje o São Paulo vai gerar dificuldade para o Arthur Jorge, então de fato vai ser colocado em xeque esse trabalho, como vem se iniciando. E acredito que é empate. É 1-1. Não acho que o São Paulo tem mostrado futebol para mais do que a vitória. O Cruzeiro ainda está encaminhando um trabalho novo, enfim. Não dá para também esperar uma vitória pelo lado do Cruzeiro. Realmente, eu tô contigo no empate. Que o Cruzeiro fora de casa ainda vai ser um teste muito maior do que jogando em casa. E o São Paulo vai tentar buscar aquele resultado que não conseguiu contra o Internacional. Bom, Curitiba e Fluminense. Aqui
toda a força do Curitiba jogando dentro de casa. Com certeza, mais uma vez, a torcida vai fazer uma festa maravilhosa, mas o Fluminense está vivendo um momento excepcional. Eu acho que o Fluminense consegue sair com a vitória, com os 6 pontos fora de casa, que é importante. Por mais que eu não acho loucura a vitória do Curitiba. É um jogo muito aberto, tá? Não acho que é um jogo de empate. O Curitiba vai vir para pontuar, sem dúvida. Então, mais o Fluminense a gente sabe da força que tem. Realmente, o Fluminense, pela força que tem, acho que ele vai propor o jogo. E o Curitiba em casa, apesar de tudo, acho que não vai conseguir segurar o Fluminense, principalmente pelo momento que o Fluminense está vendo. Vamos lá pelo clássico carioca, Vasco e Botafogo. Aqui é um jogo clássico, é clássico, né? Não tem muito bem de correr. O Botafogo que consegue fazer uma boa partida contra o Bragantino, contra o Mirassol, como a gente tinha dito. Mas apesar do pesares, é um time que não entrega 100% de confiança ao torcedor, para quem assiste. Não é um time que dá para confiar muito. E o Vasco jogando dentro de casa, que a gente já sabe, Renato Gaúcho, apesar de ter feito uma partida ruim contra o Curitiba, vai vir para pontuar. Eu acredito na vitória do Vasco. Acho que eu também, Renato Portaluppi, pelo último jogo. Acho que ele vai dar uma boa chamada e uma boa organização esse time do Vasco. O Botafogo fora de casa, ainda mais sendo clássico, não vai conseguir propor seu jogo. Vamos lá, Chapecoense e Vitória. Aqui eu não, juro pra vocês, eu juro pra vocês, juro pra vocês. Eu não sei o que pensar sobre esse jogo. Porque é o seguinte, a Chapecoense levou uma lapada seca do Atlético Mineiro dentro de casa. O Vitória dentro de casa, ele não existe, é o pior time da história do futebol, é o Vitória jogando dentro de Fora de casa, se o casa. Vitória pegar fora de casa. Se o Vitória pegar o Ibis fora de casa, eu tenho total certeza que o Vitória vai ter dificuldade. Pode ganhar o jogo, mas ele vai ter dificuldade. Eu não consigo ver o Vitória ganhando, por mais que seja obrigação do Vitória. É obrigação do Vitória, tá, gente? Porque, enfim, técnico da Chapecoense foi demitido, a Chapecoense vivendo os problemas que tá vivendo, o elenco limitado em sua dentro, né, dentro do que pode entregar em campo, mas é de jogo difícil, eu vou empate, aqui é 1 a 1. Eu concordo com você, acho que o Vitória ainda vai conseguir vai jogar pelo empate, não vai jogar pela vitória, né? Com todo Não, respeito. eu acho que não. Acho, Aí não, é, mas eu, eu acho eu que acho. o Vitória não, eu não, é porque eu falo isso aqui é muito como torcedor, eu não consigo imaginar que os jogadores, a comissão vai vir para jogar pelo empate contra a Chapecoense, com todo respeito à Chapecoense. Se tem um jogo fora de casa, que é para mudar a perspectiva do time, como que ele joga fora de casa, esse jogo é contra a Chape. É o nível mais parelho possível que o Vitória pode encontrar. Eu até concordaria com você se ele tivesse pensamento de torcedor, mas É é aquele difícil. negócio. Enfim, Até que empatezinho. ponto, até que ponto, né, o pensamento do torcedor entra no vestiário, né? Exatamente. Vamos lá, confronto de Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Aqui é a vitória do Galo. Eu concordo, fecha na vitória do Galo. O Apesar Galo do, vai conseguir. do Cap O, jogar Ga- 2 jogos seguidos fora de casa, né? o Galo vai conseguir trazer essa boa sequência, né? 2 vitórias é importante pro Galo para a temporada, enfim, bom equilíbrio. Realmente. E o Atlético Paranaense 2 jogos seguidos fora de casa. Fica mais complicado ainda. Flamengo e Faxina. Santos. Aqui é a vitória do Fla. É a vitória do Fla, o Santos sem Neymar, não que fosse fazer grandes coisas ou mudar muito a perspectiva do Santos, mas com o Neymar em campo a gente sabe o que pode acontecer. O Flamengo que vai vir pressionado, precisa dessa vitória dentro de casa, não tenha dúvidas. Com certeza, acho que com certeza fecha nessa vitória do Flamengo. E o Flamengo, depois de tomar praticamente esse esporro da torcida aí, vai jogar e com certeza vai conseguir a vitória. Bessa, antes da gente continuar, comentar aqui que a tabela que a gente mostrou antes de botar o placar tava errada, tá? O lance Liga, tava com a tabela errada. Eu juro pra você, eu vim olhar, eu tinha achado estranho porque eu vi o Bragantino com 8 pontos, eu sabia que o Bragantino não tava com 8 pontos. O Bragantino tá com 11 em 11º. Então, enfim, essa tabela tá errada. Quando a gente terminar de fazer o palpite,
nem precisa passar a tabela, É, mostrar sim, como vai ficar. sim. Só mostra o palpite e, enfim, a gente corrige depois. Fechou. Enfim, Bahia e Bahia e Palmeiras. Palmeiras, aqui é empate, 1-1. Palmeiras é um time chato fora de casa. O Bahia, apesar de toda a sua força dentro de casa e tendo bons confrontos contra o Palmeiras nesses últimos tempos, eu não acho que consegue sair com a vitória. Também acho que o Confronto de Palmeiras liderança. é verdade. Confronto de liderança, o Palmeiras fora de casa ainda é forte pra caramba. E ainda o Bahia também é forte dentro de casa, né? Então vai ser um bom jogo. E com certeza vai ser empate. Com certeza não, né? A gente chuta que vai ser empate. Vamos lá. Corinthians e Internacional. Eu, na minha Rapaz, opinião, já vou deixar de cara aqui que vai ser o jogo que Dorival vai poupar alguns jogadores, o que já eu da acho Liberta, né? muito errado, o que eu acho muito errado, principalmente pelo momento que o Corinthians vem no Brasileirão, mas ainda assim eu acho que o Corinthians vai dar um caldo. Eu acho que vai voltar com muita pressão da torcida, principalmente pelo último jogo, pela situação de Alan, enfim. E acho que ainda assim fecha na vitória, mas se for empate também eu não sou contra de todo mundo, não. Fecha 1-0 Corinthians. Eu fecho 1 0 com isso. É empate aqui. Não, se é isso, Aqui eu vou no empate. empate eu não sou contra, não. Eu vou mentir pelo que o Corinthians vem Aqui eu. jogando. Assim, óbvio, é justo. E também pelo que o Corinthians vem. O Inter também vem construindo, né? Vem melhorando dentro do Sim, campeonato. Então, vai ser um jogo difícil pro Corinthians. com certeza. Classiquinho Paulista, Mirassol e Bragantino. Bom, aqui. Mirassol ganha. Mirassol consegue o resultado positivo, os 3 pontos. Não tem muito o que dizer. Todo respeito ao Bragantino, que vem de um jogo muito bom. Animicamente falando, o Bragantino chega melhor para esse jogo. Mas o Mirassol vai ter que ganhar uma hora, né? É, Depois dessa sequência ter derrota, acho que o melhor confronto dentro de casa contra o Bragantino. Essa é a melhor oportunidade, janela de oportunidade do Bragantino, do Mirassol melhorar no campeonato. com certeza vai ser a chance do Mirassol voltar. Tentar lá remontada de Guanais. E o Bragantino, apesar do bom jogo contra o Flamengo, acho que ainda assim, fora de casa, não é aquela coisa toda. Sim. Último jogo da rodada, Grêmio e Remo. Acho que esse Vitória do aí Grêmio. é de manual. Vitória do Grêmio, jogando dentro de casa, todo o contexto aí, né? Grêmio precisando de resultado, o Remo precisando de resultado também, porém, fora de casa, ainda mais. É muito mais Mais difícil, difícil. muito mais difícil. E assim a gente fecha todos os palpites. Antes, coloque ali na tabela. Sim, Isso aqui, pessoal, é erro do lance, tá? Você vai na tabela, eu vou corrigindo como que vai estar. A tabela não. Sobe, sobe. Sem ser a tabela com os palpites. Abaixa aí, pronto. O lance, essa zona de abaixamento, bora fazer de cima para baixo, só corrigindo. sim. Tá, Remo, Mirassol, Cruzeiro e Santos. Na realidade, a zona tá com Remo, Mirassol, Chapecoense e Cruzeiro. O Ah, Santos não tá na zona. O Santos não tá com 7 pontos, o Santos tá com 10. E pula para a 13ª colocação. Seguido vem Inter, Atlético Mineiro e Corinthians. tá, Ambos com Inter e Botafogo com 9 pontos. Eu falei Atlético Mineiro, errei, perdão. Internacional, Botafogo com 9 pontos. Corinthians com 10, certo? certo. Aí tem o Santos em 13º com 10. Vitória em 12º com 10. Bragantino em 11º com 11 pontos. Grêmio com 11 pontos. E Atlético Mineiro com 11 pontos. Ou seja, a pontuação de Atlético Mineiro está errada, de Bragantino está errada, o do Inter está certo, porém a colocação que está errada. A partida é a parte de cima da tabela, Vasco com 12 está correto, mas em oitavo colocado. Curitiba com 14 está correto. Flamengo também. A parte de cima está tudo certo. Atlético Ok, Paranaense com 16 em quinto. São Paulo, enfim. Tudo correto ali na parte de cima. Na verdade, apesar o Palmeiras com 22 pontos. Fluminense em segundo com 19 e Palmeiras com 22 pontos, não com 19.
É Tá. o único erro da parte de cima. Ou seja, essa tabela do ano está muito errada. É, A gente não vai. sei por Tem quê. até que. Provavelmente alguém errou. Comentar, fazer algum comentário. Quem puder também chegar lá. Procurar algum e-mail para mandar essa informação para o lance resolver. Mas é isso aí. Enfim, a gente corrigiu, fizemos nossos palpites e assim vamos finalizar nosso vídeo, né? Obrigado a todo mundo que assistiu, acompanhou até aqui. Um vídeo um pouquinho mais longo, porque foi toda, né, a questão da volta do Brasileirão, um tanto tempo sem jogo do Brasileirão. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, curtam, compartilhem sempre que puder. Acompanhem todas as nossas redes com @pênalti fora da área. E é isso, Zé. Boa Páscoa a todos. Ótimo final de semana de Páscoa, enfim. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Ah, Tamo junto, sim, Bessa. tamo junto, mas tem uma questão para falar. A questão da Libertadores Sul-Americana igual do Brasil. Copa do Brasil, a gente não vai pegar todos os jogos ainda. A parte que é praticamente 16 avos, né? Que é a quinta fase, a gente vai pegar alguns Muitos jogos jogos. somente. E a questão da Sul-Americana, a gente vai pegar só os brasileiros e a Libertadores também. Exatamente. A partir das oitavas, principalmente da Libertadores, a gente começa a comentar todos os jogos. Isso. Enfim, Champions League no mesmo ritmo, semana exa- também tem Champions. exatamente. Decisão das quartas. Valeu, rapaziada. É isso. Obrigado pelo vídeo. Valeu, Zé. Valeu. Tamo junto. É Tamo junto. nóis.